Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista exclusiva da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ela fala dos avanços do BNMP, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O término deste cadastro dá agora condições de saber quantos presos temos, onde eles estão e por que estão. Além da entrevista, o programa vai mostrar. O BNMP já registrou 365 mil presos em 13 estados. Uma reportagem especial mostra a importância do Cadastro Nacional de Adoção. E ainda as notícias de tribunais pelo país. O Link CNJ começa com um balanço do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O BNMP é um sistema criado pelo CNJ e que reúne dados pessoais e processuais de presos e de pessoas procuradas no Brasil. Até o dia 22 de maio, 13 unidades da federação concluíram o cadastro e o número de presos já registrados passa dos 365 mil. O Amazonas fechou o levantamento nesta semana. Lá, 6.066 pessoas estão presas. Esse número engloba tanto os presos provisórios quanto os condenados. Agora vamos ver a entrevista da ministra Carmen Lúcia. Ela fala justamente do BNMP. Acho que vai ajudar muito porque pela primeira vez nós vamos saber qual juiz determinou a prisão de quem, por que essa pessoa está presa, se ela deve estar presa porque foi observado o processo penal ou se ela já teria condições de ter tido e precisava de ter tido o andamento do seu processo para verificar se há benefícios possíveis de serem analisados e garantidos. Nós vamos ter o número exato de presos, porque hoje isso é contado basicamente pelo número de quentinhas que passam para os presídios ou de pães e, portanto, isto é, no mínimo, uma tendência. No máximo, uma irresponsabilidade. Dizer que nós temos tantos presos, não se sabe. Quer dizer, e agora nós vamos saber. Enfim, agora nós vamos ter um cadastro nacional em que o juiz de qualquer lugar do Brasil, ele sabe quem é a pessoa, juridicamente qual é o débito que ela tem com a sociedade, onde que ele está, se ele está preso, sob a responsabilidade de qual juiz, e o juiz, ao inspecionar o presídio, também vai saber agora quais são as condições, onde está o preso, o que ele está ali, há quanto tempo, se ele é mesmo provisório e não teve nenhuma decisão, se teve uma primeira decisão, mas foi ele que apelou, se há protelação do Ministério Público ou da Defesa para que o processo não tenha um fim. O cadastro mostra a real situação. Quando eu entrei que me diziam, o Brasil tem aproximadamente entre 650 e 750 mil presos, há de se convir que 100 mil pessoas não é aproximação. Né? Pode ter muitos outros nomes, aproximação não é. Isso é uma cidade de médio porte. Enfim, vamos ter um quadro da questão carcerária no que se refere ao Poder Judiciário. Porque no Brasil a questão carcerária tanto diz respeito ao Poder Judiciário, nós juízes mandamos prender e mandamos soltar. Então eu tenho que saber quem estou mandando e que dia que ele precisa de sair. E teremos também a responsabilidade do Ministério Público, a responsabilidade dos advogados, a responsabilidade principalmente das condições das unidades prisionais, que é do Poder Executivo, a carceragem do Poder Executivo, o número de carcereiros, onde eles estão, as faltas se foram devidamente cumpridas, enfim, nós vamos ter um quadro. Isso permite, então, não só o controle do sistema de imediato, como também o planejamento de políticas públicas para o futuro. Claro, claro. Nós temos que saber se manda, por exemplo, um acervo de medicamentos para uma unidade prisional, cujo problema não é aquele tipo de remédio que é enviado, mas é outro. Eu já estive em lugares em que o diretor do presídio me dizia, mandam para cá remédios basicamente para questões de pulmão. Nosso principal problema são presos com problemas de pele. Além de ser um desperdício, que aí não é investimento, é que não se sabe do que se está falando. E isso tudo é ruim.
Eu acompanhei algumas das 21 visitas que a senhora fez a presídios de todo o país, presídios masculinos e femininos, e a senhora sempre demonstrou uma preocupação muito grande com as grávidas e lactantes que estão nas prisões. Por que essa preocupação especial da senhora? Porque é mais grave pelo fato de a pessoa estar numa circunstância, num momento da sua vida de maior fragilidade do ponto de vista emocional, não físico. Quem trabalha continua trabalhando, gravidez não é doença, gravidez é uma bênção. Porém, a gente tem preocupação com a saúde da mulher e com a saúde do bebê. E principalmente porque a lei do ventre livre é do Império 1871. E nós continuamos a ter brasileirinhos nascendo dentro de penitenciárias, sendo que eles não fizeram nada. E na Idade Média nós passamos o ciclo de acreditar que alguém responderia pelo ato de outro. A pena não passará da pessoa do delinquente. Ora, como é que se nasce um brasileirinho e ele já está dentro da penitenciária, dorme dentro de uma penitenciária, isso é uma pena. Aliás, penitenciária vem de pena. Então, a minha preocupação é que nenhum brasileiro nasça dentro de uma penitenciária e nem nela permaneça, porque ele não tem que pagar. Ele nasce livre e iguais em direitos e dignidades. E não está sendo respeitado isto, que não é só da Constituição brasileira. Então, a minha preocupação, hoje estamos com pouco mais de 400 mulheres nessas condições, é de saber onde elas estão, e todas foram visitadas, até mais do que essas 438 hoje. Mais de 500 foram visitadas pela juíza auxiliar e pela doutora Andremara e pela Luísa, assessora especial para isso. Todas foram visitadas, todas tiveram a conversa direta com o juiz, podendo dizer onde elas estão, em que condições, qual o estágio da sua gravidez, por que elas estão lá e o que pode ser feito. E a senhora vê resultados práticos em relação às condições de grávidas e lactantes nas prisões? Com toda certeza. Ainda vamos ter uma situação de ter o que são as casas de referência da presa grávida, que aí não é prisão, aí é uma casa mesmo que tem condições especiais, e nós não temos isso em todo o Brasil. E nem é o caso de ter. Em alguns estados nós temos duas presas grávidas. Logo, não há por que ter uma casa, mas há que ter um local específico onde ela não fique numa cela, e embora esteja cumprindo pena. E nós temos que saber, após o parto, como é que vai ser dado esse cuidado a esta mulher, principalmente a esta criança. Então nós temos que ter um trabalho que é de toda a sociedade, que é do Estado, mas de toda a sociedade, com esta família, se ela tiver, para onde que depois essa mulher irá, as consequências, por exemplo, de uma mulher que faça uso de droga e que logo depois, se for apenas dada a liberdade condicional, e se ela voltar, quem que controla isso? Num Estado como o nosso, em que nós não temos controle total de todas as circunstâncias processuais penais. Você não tem um controle nem do processo? Como é que nós sabemos se ela não continua fazendo uso e, com isso, comprometendo a saúde do bebê? Nós não temos serviço social, médicos em número suficiente, psicólogos em número suficiente, e mesmo o aparato do sistema de justiça não está preparado para tudo isso. No próximo bloco, vamos ver uma reportagem especial sobre o Cadastro Nacional de Adoção. Até já! O Link CNJ está de volta e nós aproveitamos o Dia Nacional da Adoção, comemorado neste 25 de maio, para falar desse tema tão importante. A reportagem é de Fernanda Muilaerte. Eles esperam ansiosos pelo dia em que serão chamados de filhos. São crianças e adolescentes numa procura incansável por atenção e carinho. Sabem que a adoção pode ser uma via de mão dupla. Assim como no movimento do balanço do parquinho, é amor que vem e amor que vai. O Roberto e a Veidmara não podiam ter filhos biológicos. O casal passou 3 anos na fila de adoção no Espírito Santo. Quando menos esperou, teve o filho nos braços. A gente queria bebê, como a gente não teve filho. Eu queria, eu como mãe, eu queria cuidar de bebezinho, aquelas coisas todas. Mas não exigimos cor, cabelo, nada disso. Tudo foi possível graças ao Sistema de Informação e Gerência da Adoção e Acolhimento, o SIGA.
A ferramenta surgiu antes mesmo da criação do Cadastro Nacional de Adoção. Nasceu da necessidade que se notou de dar visibilidade às crianças. Então, um sistema que pudesse congregar desde a época do acolhimento da criança até a saída dela por algum motivo e manter toda essa história da criança ia ser muito útil para agilizar os processos, seja de acolhimento, seja de reintegração à família, seja de adoção. E 11 anos depois de criado, o SIGA vai ser usado como referência para outra plataforma. Mais ágil, mais completa, mais moderna. O novo Cadastro Nacional de Adoção está em fase de testes nas comarcas capixabas de Cariacica e Colatina. O CNJ optou por adotar como base para a construção desse novo sistema o sistema do Espírito Santo, que é um sistema avançado, ágil e facilmente seria implantado após esses ajustes no país todo. Desde o início do cadastro, em 2008, mais de 9.000 crianças ganharam uma nova família em todo o país. As adoções interestaduais passaram a ser possíveis e o objetivo é ir além. Fotos, vídeos, cartas, desenhos e outros documentos dos pequenos ficam disponíveis. Os dados levantados vão servir para a criação de políticas públicas para facilitar o processo de adoção no Brasil. Da nossa parte, também é necessário e é importante que um cadastro nacional de adoção seja um sistema mais célere, mais efetivo e também mais transparente, para dar segurança a essas famílias que estão aguardando, de que a ordem está sendo cumprida, de que elas estão aguardando esse tempo, que é o tempo que elas aguardam, é um tempo justo e um tempo necessário. Hoje no país há 43.700 pretendentes à paz. 5 vezes mais que as 8.600 crianças e também adolescentes à espera de uma família. As famílias ainda querem aquela criança branca, menina, chega com esse perfil muito fechado. Quando a gente começa a trabalhar com essa família, ela em geral, não é que ela vai para uma adoção tardia, mas ela consegue ampliar o perfil para uma criança um pouco maior. Os pernambucanos querem mudar esta realidade, incentivam a adoção tardia e mostram com outro olhar que adotar é sempre saber deixar alguém te amar. Jorge quer formar uma nova família. Ele quer ser adotado por um jovem. Érica e Henrique sonham em ser adotados por uma menininha. Francisco e Pedro sonham serem adotados por uma criança e brincar no parque juntos. Adotar é saber deixar alguém te amar. Adote. O amor que você recebe é maior do que o amor que você dá. Adote Legal. Procure o Juizado da Infância e Juventude ou informe-se nas redes sociais. A iniciativa dá certo no estado. Pernambuco está entre as 5 unidades da federação que promovem mais adoções. Está ao lado do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Das 1.971 crianças adotadas no país no ano passado, 132 eram pernambucanas. Nós temos que manter o padrão de qualidade, fazer com que os projetos pelos quais as adoções começaram a fluir com mais facilidade em Pernambuco, eles continuem funcionando bem e cada vez melhor. Cada inovação tecnológica sirva para eles. 93 meninos e meninas tinham entre 3 e 17 anos. Foi assim com o Lucas e a Larissa. Do dia para a noite, esta casa, até então cheia de adultos, ganhou a agitação de 2 crianças. Uma de 6 e outra de 5 anos. Minha mãe, meu pai, Larissa, eu, minha avó, meu avô, Babi e Belinha. E foi assim que nasceu no Luiz a figura de um pai. Antes de adotar, eu tinha um pouco de receio. Só que isso daí me bateu no coração de adotar e realmente eu não me arrependi. E digo que quem adotar não vai se arrepender. O acordo entre o CNJ e o Exército para acelerar a destruição de armas e munições apreendidas pela Justiça mostra resultados. Em 6 meses, foram destruídas quase 150 mil armas. Em poucos segundos, milhares de armas destruídas e vidas preservadas. Todo este armamento estava em fóruns e batalhões de polícia do país à espera de destruição. Só que a desativação deste material não era feita de forma rápida, o que tornava os locais de armazenamento alvos de criminosos.
Por isso, o Conselho Nacional de Justiça e o Exército assinaram em novembro do ano passado um termo de cooperação técnica para agilizar o processo. Este termo de cooperação foi necessário, foi oportuno, foi conveniente e, sobretudo, foi muito eficaz. Apresenta à sociedade brasileira um grande ganho a partir de um esforço concentrado do Conselho Nacional de Justiça, por determinação da ministra Carmen Lúcia, dos Tribunais de Justiça do Brasil e do Exército Brasileiro. A destruição das armas apreendidas pelo Poder Judiciário e que são liberadas após o fim dos processos foi intensificada com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o Exército. Ao CNJ cabe o papel de fazer parcerias com os tribunais de justiça estaduais. Eles, por sua vez, ficam responsáveis por enviar o armamento até o Exército. Do Poder Judiciário, as armas são levadas para regiões militares. As que mais receberam armamento foram a 4ª Região Militar, que abrange Minas Gerais, com 45.444 armas. A 11ª RM, composta pelo Distrito Federal, Goiás, Tocantins e parte de Minas Gerais, com 35.567 armas recebidas. Ela é seguida pela 5ª Região Militar, que reúne Paraná e Santa Catarina. Por lá, o Poder Judiciário já repassou 23.582 armas. Em todo o país, já foram destruídas aproximadamente 150 mil armas. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, acompanhou a destruição em alguns estados, como Goiás e Rio de Janeiro. Para o diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército, a desativação do armamento representa proteção para toda a sociedade. Uma arma destruída, ela não vai voltar novamente a ser usada. E se essa arma ela já vem de uma origem criminosa, automaticamente ela não vai estar mais envolvida no crime, porque ela está sendo destruída. Então, para o Exército, essa destruição ela é benéfica para a sociedade. De acordo com o Instituto Sou da Paz, uma organização não governamental que trabalha em projetos de combate à violência e promoção da segurança pública pelo país, o acordo é fundamental para diminuir a quantidade de armamento nos fóruns e batalhões. O diretor executivo explica ainda que desde 2010 não há registro de um número tão grande de armas destruídas. Esse passo importante, essa sinalização que a ministra Carmen Lúcia dá, dizendo que essas armas precisam ser destruídas para saírem dos fóruns, para que elas não voltem para as mãos dos criminosos e não fiquem sujeitas a assaltos em fóruns, a desvio dessas armas de volta para a criminalidade, é essencial para a diminuição da violência no Brasil. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: o que é a audiência de custódia? Alternativa A: é a última fase da instrução de um processo antes da sentença. B: é o momento em que o juiz ouve o Ministério Público e os advogados de uma pessoa presa para decidir a possível condenação e fixar a pena. C: é o momento em que a polícia apresenta um preso a um juiz em até 24 horas depois da detenção. O objetivo é assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa, como a integridade física. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados, já já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: o que é a audiência de custódia? A resposta certa é a da letra C. É o momento em que a polícia apresenta um preso a um juiz em até 24 horas depois da detenção. O objetivo é assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa, como a integridade física. A norma obedece à Resolução 213 do CNJ de dezembro de 2015. Agora vamos ver notícias do CNJ. Na última sessão plenária, o Conselho Nacional de Justiça retomou o julgamento do chamado poliamor. O pedido de providências foi feito pela Associação de Direito de Família e das Sucessões. A entidade quer que as escrituras de união poliafetiva, aquela constituída por 3 ou mais pessoas, sejam consideradas inconstitucionais. Para o relator do caso, o corregedor e ministro João Otávio de Noronha, a legislação foi criada para proteger famílias legalmente constituídas. Segundo ele, seria precipitado o plenário legitimar a questão. Eu não estou julgando aqui com o meu pensamento, eu estou julgando aqui com a consciência jurídica.
formada no substrato social que impera neste país. Nosso substrato social, com a devida vênia, ainda não deu essa abertura para a admissibilidade do poliamor. Seguiram o voto do corregedor os conselheiros Valtércio de Oliveira, Iracema Vale, Márcio Schiffler e Fernando Matos. A primeira divergência veio do conselheiro Aloísio da Veiga. Ele defendeu a permissão para se lavrar escrituras públicas de relacionamentos poliafetivos. Mas isso desde que elas não sejam equiparadas à união estável e à família. A união poliafetiva não pode ser confundida com bigamia. Bigamia é crime. O Código Penal, no artigo 235, tipifica com pena de reclusão aquele que contrair, sendo casado, novo casamento. A união poliafetiva não significa dizer que exista a celebração de 2 ou mais casamentos. O que existe é uma união por opção das pessoas que nela se inserem. A união poliafetiva também não se confunde com a poligamia. Aloísio da Veiga foi acompanhado dos conselheiros Arnaldo Rossepian e Daldice Santana. Já o conselheiro Luciano Frota foi na linha da total permissão aos cartórios para lavrar escrituras de casais que praticam o poliamor. Não se pode perder de vista que o direito deve acompanhar a dinâmica das transformações sociais, sob pena de não cumprir o seu papel de regulador e pacificador das relações sociais. No centro das atenções estão 2 cartórios das comarcas de São Vicente e Tupã, em São Paulo. Lá foram lavradas escrituras de uniões estáveis poliafetivas. O julgamento foi suspenso com pedido de vista do conselheiro Valdetário Monteiro. Até agora, o placar está em 5-4 pela proibição do poliamor. Na Rússia, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou do Fórum Jurídico Internacional ao lado de representantes de 50 países. Eles discutiram o papel do judiciário. O ministro deu destaque à chamada mediação digital. Falei a respeito do projeto criado no Conselho Nacional de Justiça, na presidência da ministra Carmen Lúcia, a respeito da mediação digital, através da qual uma parte entra em contato com a outra parte a fim de tentar a mediação através do sistema digital. E essa mediação, caso não seja alcançada, também pela via digital, um mediador tentará arbitrar a solução do conflito. Tudo visando a diminuir o número de processos no Poder Judiciário, dar uma maior dinâmica de solução dos conflitos. É hora do giro pelo país, as notícias que chegam de todas as regiões do Brasil. A partir de agora, a averbação do reconhecimento de paternidade e a certidão são gratuitos para todos os brasileiros. A decisão é do Pleno do Conselho Nacional de Justiça. Antes, apenas as pessoas declaradamente pobres tinham acesso ao benefício. Com a medida, os registros e certidões são isentos de multas e custos. O último censo escolar mostra que 5,5 milhões de crianças não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. O Rio de Janeiro é o estado com maior número, 677.600 crianças. Roraima tem o menor, 19 mil. A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor há exatamente 6 anos. Desde então, o Conselho Nacional de Justiça recebeu 1.497 pedidos de dados. A ouvidoria atendeu a 60% dos casos. Entre os temas mais frequentes estão estatísticas, ações do Conselho e atos normativos. Toda pessoa física ou jurídica pode pedir informações, mas é preciso se identificar e detalhar o pedido. Os principais requerentes são servidores públicos, estudantes e advogados. A maioria de São Paulo, do Distrito Federal e de Minas Gerais. Um estudo do Conselho Nacional de Justiça identificou 110 magistrados sob ameaça no país em 2017. Isso significa que em cada 1.000 juízes, 6 estão sob proteção. 88% trabalham na Justiça Estadual, 6% na Justiça do Trabalho, 3% na Justiça Eleitoral e 2% na Federal. A forma mais usada para a proteção dos magistrados é a chamada segurança orgânica, um conjunto de medidas que prevê, por exemplo, o controle do acesso ao fórum. Além disso, são usados a escolta total, veículos blindados, escolta parcial, coletes e transferência para outras cidades ou estados. É hora do nosso quadro O que é a Justiça para você? Veja o que pensa o cidadão. Justiça, para mim, é a forma da lei.
para ajudar os cidadãos a conviver em harmonia. A justiça, a própria palavra já está inteirada com justo, é ser justo, né? Na minha opinião, é ser justo, é utilizar do justo para com todos, igualdade. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, na quinta-feira, voltaremos com outra edição inédita às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no sábado, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.